Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã juntos para aprendermos a palavra do Pai. Hoje eu vou falar acerca das consequências pela falta de arrependimento que se encontra aqui em Êxodo, e aqui mostra as consequências da falta de arrependimento do povo que criou um bezerro de ouro ali enquanto Moisés estava no monte, né, com o Senhor, e a ira de Deus acaba vindo sobre eles, e iremos estudar um pouquinho acerca disso. Amém? Deixa eu colocar aqui. Hoje tá um friozinho delicioso. Glória a Deus. Vamos lá então? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, eu engrandeço a Ti, eu bendigo a Ti, eu exalto a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito a cada um de nós. Vem nos abençoar, vem estender as Tuas mãos santas de poder sobre as nossas vidas, e assim eu louvo, bendigo e agradeço a Ti. Me rendo em plena dependência ao doce Espírito Santo para que Ele traga a revelação através dessa palavra para os nossos corações nesta manhã. Eis-me aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Tudo começou aqui quando Moisés, né? Só eu vou fixar no versículo do 30 ao 35, mas eu vou só explicar um pouquinho antes que assim, Moisés havia subido ali para falar com Deus no monte, e como ele ficou muitos dias, o povo achou que ele não voltaria mais. E aí então pediu a Arão, seu irmão, para que fizesse algum deus os quais eles pudessem adorar e seguir eles ali pelo caminho. Arão então pede para todos que tiverem ouro trazerem ali, e então Arão cria esse bezerro de ouro a pedido, né, do povo que estava ali aguardando a volta de Moisés. E isso deixou o coração de Deus totalmente entristecido, porque o próprio Deus avisou a Moisés: Moisés, desce, porque aquele povo me rejeitou e eles estão fazendo, né, aí um bezerro de ouro, eles estão fazendo outros deuses, colocando no meu lugar. Eles me rejeitaram, pedindo ali um Deus para que o seguisse. Então você desce lá e avisa ao meu povo quanto isso me entristeceu. Então Deus já havia dado ali as leis, né, para Moisés. O próprio Deus já havia escrito nas tábuas e entregue ali a Moisés. E aí Moisés, quando desce, ouve ali o som de música, e aí Moisés pergunta para Arão, né, o que está acontecendo? E aí ele conta exatamente isso que eu acabei de te contar, que o povo pediu para ele fazer ali algo, porque não sabia se Moisés iria voltar ou não, e Arão acaba se colocando nesse lugar. E aí vem as lições para esse tema de agora, que é consequências pela falta de arrependimento, né? Então o povo ali havia cometido um grande pecado, e Moisés decidiu então subir novamente ao monte para fazer a
propiciação do pecado deles, para ver se Deus aceitava essa propiciação justamente para que ocorresse o perdão, porque Deus queria destruir, né, de alguma forma esse povo. E Moisés clamou ali pela vida deles que não. Então, qual é a primeira lição aqui? Que para mim fica aqui, foi Moisés que fez, subiu ao monte para fazer esse pedido a Deus. E hoje temos quem para pedir em nosso favor quando pecamos ou quando entristecemos o coração de Deus? Jesus. Então, Jesus é aquele que morreu na cruz por conta dos pecados que eu cometi no passado, pelos que eu cometo hoje e os do futuro, né? Porque Jesus foi o único homem digno e santo, né? Que desceu do céu através ali do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o formou no ventre de Maria, né? E a gente sabe que Jesus, ele foi colocado no ventre de Maria de forma, sobrenatural, e sabemos que ele é o único que veio, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, e é o único que pode perdoar pecados, né? Então hoje temos Jesus como nosso advogado para quando cometermos um pecado grande, um pecado que entristece o coração de Deus, sabemos a quem recorrer pedindo perdão, que é Jesus, né? Segunda lição. Moisés foi até o Senhor, ele disse, né, disse a Deus, né? O povo cometeu um grande pecado, peço que os perdoe, né? Ou senão você risca o meu nome do livro que escreveste, né? Porque Deus estava escrevendo aqui uma história através da vida de Moisés, que é essa que a gente tem, né? A Bíblia escreve a história de Moisés justamente para nos deixar aí como exemplo diante de tudo o que Deus estava fazendo e traçando. Então aqui Moisés falou, olha, então se o Senhor não os perdoar, risca meu nome, não escreve mais nada a meu respeito para que ninguém saiba disso, né? E o meu nome seja aí riscado deste livro. E aqui, se a gente for trazer pela questão espiritual, temos a história contada na Bíblia através da vida de Moisés. Há um fator histórico, há um fator real, né? Porém, também trazendo para o espiritual, vemos aqui que o pecado daquele povo poderia tirar o nome dele aqui do livro da vida. Vamos pensar que esse livro, né, é a Bíblia, que está nos contando essa história de Moisés e de todo o povo que pecou contra Deus. Mas existe um livro da vida, que o meu nome, quando eu aceito Jesus, né, como único e suficiente Salvador, há o meu nome escrito no livro da vida. E aqui Moisés, no caso, ele pede para tirar da história, mas há também esse livro que o nosso nome está lá escrito. E é esse cuidado que a gente deve tomar, que Deus não tire o nosso nome do livro da vida, porque é terrível. Imagine o Senhor tirar o nosso nome do livro da vida, o que vai acontecer? A gente simplesmente não vai estar na eternidade com o Pai. Isso é muito, muito, muito grave, muito grave, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações aqui, justamente para que o nosso nome não seja tirado do livro da vida. Terceira lição. Mas Deus disse a Moisés que riscará do livro todo aquele que pecar contra ele. Orientou ele a seguir adiante, conduzindo o povo para a terra prometida, porque Deus ali enviaria um anjo, né? O Senhor falou, o meu anjo irá diante de você. Porém, na minha visitação, os castigarei pelo pecado que cometeram. Então aqui a gente vê que Deus não aceitou
o pedido de propiciação que Moisés havia ido ali no monte pedir para a isenção do pecado desse povo. O Senhor falou: todo aquele que pecar, né? Aqui, de alguma forma, eles fizeram sabendo que existia um Deus, porque Deus já tinha dado inúmeros livramentos para eles, né? E aqui eles, de alguma forma, desonraram ao Senhor, criando ali um bezerro de ouro, o qual Moisés destrói, o qual vira cinza, e ali há várias consequências, porque Deus junta ali os levitas, quem em nome de Deus, e acaba ali matando amigos e irmãos de famílias, e ali houve, pelo que eu li, 3.000 mortes de homens, né? Então significa que assim, devemos tomar o cuidado para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida, porque uma vez riscado do livro da vida, a gente perde a salvação. E se a gente perde a salvação, a gente não vai estar na eternidade com o Pai. Então, é de suma importância que a nossa conduta tenha um arrependimento verdadeiro. Porque aquele povo, Moisés pediu perdão por eles. Não houve arrependimento no coração deles. O coração deles ainda estava ali voltado para a idolatria, né? Então, não houve arrependimento verdadeiro, porque eles estavam ali, dentro do coração deles existiu idolatria. E era justamente isso que Deus queria que acabasse, né? Todo idólatra foi morto. Então, Deus disse que quando os visitaria, traria juízo ali sobre a vida deles, né? E quarta lição: assim Deus feriu o povo que havia pedido o bezerro de ouro a Arão. Então aqui fica bem claro que Deus ele vai permitir que a gente colha as consequências do nosso pecado, mas o pior de tudo é quando não há um arrependimento verdadeiro, porque temos, né, eu faço um link aqui em relação ao pecado de Davi. Claro que ele colheu ali as consequências dentro da família dele, mas assim, Deus perdoou Davi, porque o profeta falou para ele: Deus perdoou o teu pecado, você não vai morrer, né? Mas haverá sangue no meio da sua família, haverá confusão, né? Haverá desonra para você diante do pecado que você cometeu no oculto, vai aparecer ali diante da vista de todos, né? Então, há consequências dos nossos pecados. Então é isso que a gente precisa vigiar. Quanto menos a gente pecar deliberadamente, no sentido de eu sei que é errado e eu vou fazer, né? Melhor. Por quê? Porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. E o nome desse povo foi riscado. Foi riscado. Eles não entraram na terra prometida, eles morreram antes. Então significa que eles não viveram a promessa, eles não viveram a bênção que Deus havia decretado quando pediu para Moisés tirar aquele povo do Egito. Então, que haja arrependimento verdadeiro no meu e no seu coração e buscamos, em nome de Jesus, errar o menos possível. Se eu sei que mentir é pecado, eu paro com a mentira. Se eu sei que roubar é pecado, eu paro com o roubo. Se eu sei que falar mal dos outros é pecado, eu paro de falar mal da vida dos outros. Se eu sei que a fornicação é pecado, eu paro de fornicar. Se eu sei que adultério é pecado, eu paro de adulterar, né? Então, se eu sei que matar alguém é pecado, eu não mato mais. São escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, nos santificando diante daquilo que Deus está nos orientando. Como ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério: vai, não peques mais. Não é para a gente aceitar Jesus e permanecer no pecado. Ah, porque, né, Deus perdoa. Tá, a gente sabe que Deus perdoa. Hoje, pela graça, sabemos disso. Mas é importante que você não cometa pecados como esse povo cometeu. Aqui era o pecado de idolatria. A Bíblia fala: os idólatras não entrarão no reino dos céus. E a idolatria, ela pode acontecer com qualquer coisa, que eles fizeram um bezerro de ouro, que não ouvia, que não falava, que nada. Como que aquele bezerro ia orientar o povo a continuar caminhando
para a terra prometida. É muito engano. E aquilo Deus fala, eles cometeram um grande pecado. Grande pecado é que de alguma forma o coração de Deus se irou, tanto é que ele riscou o nome daquele povo da história. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos escolher caminhar na verdade, caminhar renunciando o nosso próprio eu, caminhar dentro do padrão do que a palavra de Deus nos ensina, para que de fato possamos ter o nosso nome contínuo no livro da vida e ter uma eternidade com o Pai, porque ele fala: tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Se ele fala para eu tomar cuidado com a minha vida, com a coroa de salvação que me foi entregue, significa que alguém tenta roubá-la. E quem tenta roubá-la? O inimigo? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra o quê? Principados e potestades, que agem o quê? Nas regiões celestiais. Há uma influência demoníaca, há uma influência, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então eu e você devemos estar vigilantes em todo o tempo, para que não percamos o nosso nome no livro da vida e não percamos aí a direção do Espírito Santo. Porque aqui eles tinham Moisés para ir até Deus ali e perguntar para Deus o que deveria ser feito. Hoje temos Jesus e o Espírito Santo, né? Jesus está à destra do Pai, mas ele intercede por nós com a compreensão do que o Espírito Santo leva para ele. A gente ora, o Espírito Santo leva as nossas petições. Então, quando você pecar e você fizer algo que você sabe que é muito grave diante do Senhor, peça perdão de todo o seu coração e evite, a gente pode evitar pecar. A gente tem essa escolha, o Senhor nos capacitou com domínio próprio, né? Porque antes o pecado nos escravizava. Hoje não mais. Por quê? Porque temos o Espírito Santo morando dentro de nós e nos capacitando a caminhar segundo a palavra de Deus, a caminhar segundo aquilo que Deus estabeleceu. Então, em nome de Jesus, não permita que seu nome seja arriscado do livro da vida. Não deixe ser dominado pelo pecado da idolatria. Em nome de Jesus, vigie em todo o tempo. Porque o Satanás, ele ruge como um leão ao nosso derredor, querendo voltar para o lugar de origem, que era antes quando não tínhamos Jesus. Então, não permita essa situação. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Obrigada, Deus, porque por este capítulo, Pai, do verso 30 ao 35, o Senhor nos deixa claro que este povo havia cometido um pecado muito grande. E isso entristeceu e irou o teu coração, a ponto do Senhor riscar este povo do livro da história, do livro da vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter a consciência do Espírito Santo reinando em nossos corações, nos guiando em todo o tempo, para que não pecamos deliberadamente contra Ti. Possamos escolher renunciar o nosso próprio eu, matar a nossa carne, para obedecermos a Ti em toda orientação e tudo que a Tua palavra nos diz. Sabemos que somos falhos e imperfeitos, mas contigo conseguimos. Porque a Tua palavra diz que contigo podemos todas as coisas. Então podemos vencer o pecado, podemos matar a nossa carne, podemos renunciar àquilo que desagrada ao Teu coração. Pai, tira toda idolatria da nossa mente, do nosso coração, seja com pessoas,
seja com objetos, seja com coisas, o que quer que seja, Pai, que tem tomado esse lugar na nossa mente, no nosso coração, renunciamos toda idolatria em nome de Jesus, para que este lugar de adoração, de primeiro lugar, esteja somente em Ti, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Nos cobre com Teu sangue, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a ficarmos firmes e fortalecidos em Ti, para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida e possamos desfrutar da eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus te abençoe, Nai, seja bem-vinda, Deus te abençoe, uma semana abençoada para você. E amanhã, 9 horas, estaremos com a nova palavra daquilo que o Senhor trazer ao meu coração no dia de hoje. Amém? Então, que Deus te abençoe e segue o Pix aí, se você sentir no seu coração de abençoar o meu ministério. Eu vivo pela fé, né? Eu vivo na dependência de Deus, que você seja retribuído por Ele diante de tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, curta, compartilha e se inscreve no canal. É importante para que haja engajamento e essa palavra pode ser semeada no coração de mais alguém. Que seja através da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.